Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais uma semana do nosso querido Caindo a Ficha, o seu programa semanal favorito. Vou esperar o pessoal chegar por aqui. Boa noite, Karina. Boa noite. Ai, Dona Ilma já tá aqui. Ó, gente, papel e caneta na mão, hein? Que hoje, de novo, a gente vai seguir, né? Uma sequência. Eu recebi muitas mensagens na semana passada falando sobre expandir a possibilidade. Tá, eu entendi que em algum momento eu me abandonei, mas e aí? O que eu faço, né? A pergunta clássica. O que eu faço de forma prática para sair desse lugar de autoabandono e caminhar para um lugar melhor dentro de mim? Então hoje eu vou desenvolver, muito bem, Dona Ilma já tá com o papel lá, Spa Brisa do Mar tá aqui, Tribal Porto entrou. Gente, muito bem-vindo, né? Sejam muito bem-vindas. E a gente vai iniciar aqui falando sobre praticar esse retorno, essa jornada de retorno. Então, semana passada, quando a gente falou sobre autoabandono, gerou muitas dúvidas em relação assim, eu nunca pensei que de repente eu que criei uma realidade de autoabandono para mim e agora não sei sair desse lugar. Então eu vou contar para vocês que tem sim um passo a passo, mas são pequenos hábitos, tá? Que eu vou compartilhar com vocês, que de repente pode ajudar, né? Uma reflexão mais profunda, onde você vai aprender a se autoanalisar para saber se realmente você está nesse lugar e um caminho de saída, tá? Porque em algum momento da vida todo mundo acaba se abandonando, né? Principalmente essas mulheres que fazem demais, que carregam o mundo na cabeça, né? Então, muita gente que me acompanha sofre de burnout, sofre de crise de ansiedade, síndrome do pânico, e tudo isso está relacionado, sim, a um momento onde a gente deixa de se olhar, de se identificar com a nossa realidade interna, mas uma realidade construída dia a dia, né? Então, vamos lá, falar desse tema amplo e necessário, né? E aí eu acredito que seja importante que a gente amplie o olhar sobre possíveis caminhos de cura, né? Para a gente entender que é possível fazer esse resgate, esse autorresgate de uma maneira efetiva. E eu gosto muito de um termo que Bert Hellinger usa, né? Que é o retorno para casa. Peixes Atena já chegou, Cecília chegou, Priscila chegou, então acho que já está na hora da gente ampliar o tema aqui, sejam bem-vindas. Né, esse retorno para dentro de si, esse retorno para casa, como que funciona isso, né? Então, para quem se perdeu de si mesmo, quem se abandonou, quem acabou deixando a sua dor de lado para cuidar da dor do outro, só quem já passou por isso sabe o que é se sentir desconfortável para deixar o outro confortável, né? E isso não é legal, nem um pouquinho. Mas de repente você se vê fazendo isso com tanta frequência que você já nem sabe como é esse caminho de volta a si mesmo. Spa Brisa do Mar diz assim: estou aí nesse resgate do meu amor próprio. Tem dias que não consigo, mas não desisto. É isso aí, a gente precisa seguir adiante, né? Desenvolvendo essa estrutura interna. É difícil? É como a gente falou na live anterior, é um aprendizado. Tudo que a gente está aprendendo, o cérebro ele se cansa, ele quer se retirar. E aí não é desistir, né? É descansar. Há uma diferença entre desistência e descanso. Então, eu falo que consciência é subida. E na subida da ladeira, você vai cansar. Você vai ter que parar, tomar uma água, sentar um pouquinho, respirar e depois você continua e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Bom, então, quando você percebe o quanto você fica desconfortável para entregar conforto ao outro, isso já é realmente a grande característica que eu posso dizer. Você se autoabandonou em algum momento da sua vida, tá? E eu falo que essas mulheres, né, essas mulheres guerreiras, as mulheres fortes, muitas vezes elas se colocam numa armadura. Acontece com homens também, tá? Mas a grande maioria do meu público é essa mulherada forte que se coloca nessa armadura e do lado de fora estão lindas, né, até arrumadas, são cobrativas com aparência, mas do lado de dentro muitas vezes elas sangram. E são dores invisíveis, como diria Isabela Camargo, a dor que a gente não vê dói o dobro, né? Dor que não sangra dói o dobro. E de fato, né, essas mulheres elas vão aprendendo que elas não podem expressar a necessidade,
elas não podem ser vulneráveis, elas não podem ter desejos, elas vão matando, elas vão reprimindo, né, suas vontades, seus desejos, seus sonhos. E a hora que elas se olham de novo, parece que está tudo bem do lado de fora, mas dentro não está. Parece que está todo mundo encaminhado, mas ela se sente perdida e desconectada. Raio do L me pergunta como parar de julgar os outros. Então, eu tenho uma live, se eu não me engano, sobre... Será que é sobre julgamento? Eu não lembro o nome. Depois você me chama no direct que eu te envio. Mas como é que a gente para de julgar os outros? Vou responder rapidamente essa pergunta aqui, sai um pouco do tema, mas acho que é importante. Parando de julgar a si mesmo. A gente só julga os demais porque geralmente a gente é muito crítico conosco, né? E quanto mais crítica eu sou comigo, mais crítica eu vou ser com os demais. Então você pode ir fazendo um treino de observar. Se eu tô criticando algo do lado de fora, eu te convido a assistir as lives sobre sombra, tá? Tem 4 aulas sobre sombras, então são conteúdos reprimidos, que a gente deixa ali, né? E ficam ali no inconsciente, ficam ali jogados para o nosso inconsciente. Quando você percebe, você não está usando aquele potencial que está reprimido e você está olhando para o outro e alguma coisa ali está te incomodando. Se a pessoa usa aquele potencial, então eu falo que é um efeito espelhado. Não vou me aprofundar muito nisso agora, mas a cobrança extrema, o julgamento extremo também é uma forma de autoabandono. Porque se eu me critico demais, eu não tenho chance de aprender, eu não tenho chance de expandir, de evoluir, né? Então é importante olhar para isso também. Bom, voltando lá, então essas mulheres ou esses homens que se colocam numa armadura para realmente atropelar suas necessidades, né? Aí a pergunta é como fazer esse retorno, como voltar a essa casa interna. Então, primeiro vamos entender que raio de coisa é essa casa interna, essa busca de si mesmo. Eu diria que todos nós temos direito a construir um porto seguro dentro de nós. É um lugar de segurança que a gente precisa ter ali um cantinho da paz dentro de você. Já sentiu isso? Né? Me deixem saber aqui, já sentiu isso? De você de repente estar num ambiente meio barulhento, meio conturbado, ou então aquele evento da empresa, ou então seu dia foi extremamente cansativo e quando você volta para sua casa, você está ali com você no banho e aí você se percebe. Você se sente em paz, você se sente tranquilo. Já aconteceu isso com você? Se já aconteceu, parabéns. Você sabe o que é esse retorno a si mesmo. Você sabe o que é se conectar. Porque esse é o primeiro passo da sua reconexão. A sua presença para você, não para o outro, né? Porque muitas vezes a gente se anula para olhar a dor do outro, mas a nossa a gente não reconhece e não recolhe, né? Tô falando de pessoas que têm um perfil muito ativo na vida, um perfil de servir, de ser útil, tá? Muito bem, então esse lugar, todos nós temos direito, né? É um lugar interno onde você sabe que você tem direito a existir, sabe que você pode manifestar a sua identidade, você se autoriza a pertencer e você é autêntico. Esse é o lugar de construir a si mesmo, tá? Então esse retorno à casa, num sentido mais profundo, não tem relação nenhuma com algo externo, movimento físico, mas é uma jornada interior, é uma escolha. Imagina que hoje o que a gente está falando aqui é um resgate depois de um longo tempo de afastamento, né? Não sei se você já sentiu que parece que você se perdeu de si mesmo e você nem sabe mais onde você estacionou a sua alma. Ela está por aí em algum lugar e você já não se reconhece mais. Então não é um lugar físico, a gente está falando da nossa essência, a gente está falando do nosso sentir, das nossas emoções, de realmente entrar em conexão consigo mesmo. Porque esse autoabandono, ele não acontece assim, ai que legal, vou me abandonar hoje. Não é uma escolha consciente, né? O autoabandono é algo que você vai desenvolvendo como uma programação. Às vezes você aprendeu a ser assim na sua família, a cuidar de todo mundo. Geralmente naquelas famílias mais desestruturadas, onde pai e mãe às vezes não tem muita condição ali de dar conta nem de si mesmo, nem do próprio emocional, nem dos filhos, muita perturbação dentro do lar. Às vezes essa criança, ela entende que esses pais não têm condição emocional de cuidar delas, de proteger,
internamente é como se ela saísse do lugar de criança para crescer muito rápido e ser o adulto ali da casa. Ou então de perceber, o meu pai é agressivo com a minha mãe, então eu tenho que proteger a minha mãe. Isso também não é consciente, mas a criança, ela não quer ter que escolher um lado, mas ela acaba escolhendo. E geralmente tem muitos casos assim, em consultório isso chove, realmente tem muitas situações, porque a criança ela vai absorvendo tudo o que acontece no meio, ela é fruto dessa família, né? A Brisa do Mar diz, eu era assim. Pois é, e tem muitas histórias nesse sentido, né? Então, esse autoabandono, ele não é uma coisa que começa do nada, ele tem um histórico, é sobre isso que eu quero falar com vocês, né? Sobre você começar a observar onde que começa essa história. Né? Na live anterior a gente falou que esse afastamento de si mesmo pode acontecer por traumas, por crenças limitantes, por necessidade de aceitação, então preciso que o outro me veja, me reconheça, ou simplesmente porque você vai acelerando o seu processo em direção à vida e vai atropelando suas necessidades. Peixes Atenas diz, de volta para casa, até hoje eu sinto dificuldade. Pois é, né? Porque reencontrar esse lugar interno, ele realmente é um desafio. Mas é possível? É possível, eu vou dar um caminho das pedras aqui pra gente começar a desenvolver isso individualmente, tá bom? Brisa do Mar diz, fazia tudo para todo mundo para poder permanecer em grupos, carência. Então, aí, fazer tudo para todo mundo para permanecer, eu diria que é pertencimento. É como se você tivesse que estar em cada lugar sentindo que pertence. E aí, para sentir que pertence, você precisa que o outro reconheça você como parte do grupo. E aí, se você fizer, então talvez se você fazia tudo na sua casa, né? Tudo no sentido assim, de acolher todo mundo, de querer cuidar e tudo mais, você vai pegar esse formato aprendido, vai levar para os seus grupos, vai levar para o seu trabalho, vai levar. E aí é essa forma que você vai usar, é esse molde, entende? Que você vai usar em todos os lugares. Então o que você está me falando aqui é assim, eu precisava sentir que pertencia. E para pertencer, eu tinha que deixar de ser quem eu era para ser quem o outro esperava. Faz sentido? A Jutaveira Grandes, boa noite. Quais são os sintomas da pessoa que se autoabandona? Vou chegar lá, vou falar disso agora mesmo. Então, bom, há alguns sinais que vão apontar, né? Aproveitando essa pergunta. Sensação de vazio e desconexão. Sabe quando você está num lugar lotado, mas parece que você está sozinho? Não tem ninguém ali para te entender. Sabe aquela sensação assim? Parece que ninguém vai entender o que eu estou sentindo? Parece que eu não faço parte desse lugar, né? Parece que você se sente só, mesmo cercado de pessoas, ou parece que você está desambientado, parece que tem um negócio deslocado dentro de você que você fala, algo estranho aqui, muitas vezes você nem sabe explicar que estranheza é essa, né? É uma ausência ali de uma, até da certeza sobre o que você quer, porque você não se sente bem no local, às vezes não se sente bem em casa, parece que falta alguma coisa. Então essa desambientação, será que existe essa palavra? Eu não sei, mas se não existe eu acabei de inventar. Parece que você não se sente confortável nos ambientes, parece que a alma se retira e aí você percebe essa desconexão em vários lugares. Então o que é isso? É como se a consciência ela quisesse recolher, te colocar num recolhimento para você entender por que você está nesse lugar de autoabandono, né? É como se ela realmente estivesse pedindo, mergulhe aqui dentro e olha o que está acontecendo, porque está na hora de você se resgatar, né? Olha lá, a Juta diz que se sente assim, desconectada, né? Então parece um sentimento de exclusão, autoexclusão, tá? Não é que o outro tá te excluindo, parece que você não pertence, parece que não faz sentido, né? Então essa é uma das características do autoabandono, porque no autoabandono a gente se afasta da nossa identidade, ou às vezes a gente nem descobriu a identidade, e aí vem esse sentimento para a gente poder fazer essa busca, essa pesquisa. Muito bem, também ocorre outra situação que é a dificuldade de sentir prazer nas pequenas coisas. Parece que o mundo ficou cinza, sabe? Já sentiu isso? Parece que nada tem graça, você não tem vontade de nada. É realmente quando a alma começa a se recolher. Esse estágio é um estágio perigoso, porque ele é o estágio que já te leva para uma possível depressão, tá? Existem mais de 16 tipos de depressão, tá, gente? Então,
Uma coisa é a tristeza profunda, uma coisa é o recolhimento, outra coisa é a depressão. E a depressão, ela começa a invadir, inclusive, o seu corpo físico, porque de repente ela fica química, ela começa a mudar a química do seu cérebro, do seu corpo. Então é importante observar esses sinais, tá? Então, oi Ale, seja bem-vinda, minha linda. Se nada faz sentido ali pra você, se realmente as coisas começam a ficar cinza, se você tá desambientado, observa esses sinais, tá? Porque assim, o ápice disso são sintomas mesmo, corpo físico e debilidades, tá? Então, geralmente, as pessoas que se autoabandonam, o que faz parte do mundo delas com frequência? Excesso de obrigações, né? Uma vida que é movida por muitas coisas, eu preencho tudo o tempo inteiro, menos o espaço que eu gostaria de ter para mim, né? Então, esses sintomas, eles vão ampliando, então, eles capturam o seu emocional, capturam o seu mental. Por último, serão os sintomas físicos mesmo, as debilidades, tá? Então, fadiga extrema, burnout, depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico e outras coisas que podem acontecer, gastrite, problemas de coluna, enxaqueca constante, enfim, existem muitas doenças psicossomáticas, elas começam na psique, elas começam a recolher, você tem uma energia psíquica que é a mesma coisa que a energia vital, tá? A energia que você gasta aí na sua vida. Então essa energia parece que ela se recolhe para te perguntar, e aí, você está usando direitinho essa energia? Você está investindo nos canais que você realmente gostaria? Né? Bom, tudo isso, todo esse movimento, ele é um convite à mudança, ele é um convite a você olhar de novo para aquilo que você precisa resignificar. Então, há um momento em que a sua alma chama. Thaís, boa noite, minha lindeza. Sigam a Thaís, Thaís astróloga incrível, maravilhosa, minha amiga de alma. Então, através de qualquer situação, né, geralmente movimentos de dor, sintomas, doença física, emocional, adoecimento mental, quer dizer, o cansaço profundo vai se instalando e é aquele vazio silencioso, né, uma percepção, em muitos casos, que apesar de, às vezes essa pessoa conquistou tudo, ela chegou no topo do sucesso, ela tem o sucesso profissional, ela tem aparentemente a família perfeita, mas a alma dela não está lá, então é um grito de socorro, tá? É um grito de socorro, então a gente tem que ficar atento a isso sim. Porque para sair do autoabandono, a gente precisa decidir, é uma decisão de se resgatar, é uma escolha de voltar a ser, a tomar posse de si mesmo, é se reconectar com aquilo que sempre esteve ali, mas que foi esquecido ou que nunca foi trabalhado, você nunca investiu nesse lugar interno dentro de você. Então é recuperar a autenticidade perdida, é se permitir sentir, claro que você pode honrar a própria história, mas se identificar constantemente com os dramas familiares, com o enredo de dor, as lealdades que a gente tem, inclusive com as dores do nosso sistema, tudo isso precisa ser olhado, acolhido. Você pode dar um lugar para tudo isso, mas isso não é você, isso faz parte de você, né? Isso te constrói, mas e a identidade com tudo isso? Qual é a identidade a partir de todos os elementos que você carrega em você, né? Então, tudo que você viveu faz parte da sua construção interna. Então, olhar para essas versões anteriores, né? Porque tem muita gente que se culpa, nossa, eu cheguei nesse lugar, não sei como sair, agora o que eu faço? Então, é olhar para essas versões anteriores e acolher também, dizer, você fez parte de mim, você faz parte, eu cheguei até aqui, precisei passar por você e tá tudo bem, né? Então, esse retornar para casa é olhar para dentro, né? E reconhecer que nunca estivemos verdadeiramente ali conectados com a nossa real identidade. Então, a gente se conecta a crenças, a rótulos, a julgamentos, a programações que nos foram dadas por outras pessoas que a gente entendeu como real, e aí a gente vai ao longo do tempo entendendo que assim, cadê eu nessa história toda? A gente se perdeu. Então tudo isso é sobre amor próprio, tudo isso é sobre autorresgate, tá? Então esse retorno vai acontecer quando a gente decide olhar pra gente e acolher tudo o que foi, como foi, e também olhar as potencialidades, os sonhos que ficaram parados. Você deixou um dia os seus sonhos lá no estacionamento, quais são esses sonhos? Você consegue lembrar o que você sonhava quando você era criança? Você consegue voltar a tua imaginação ali, lembrar o que eu brincava, o que eu gostava? Eu falava que eu ia ser o quê na vida?
né? Eu tinha vontade do quê? Eu queria viajar, eu queria explorar, o que eu queria e o que a sua alma escondeu de você mesma, né? Então, papel e caneta na mão, que eu vou começar a falar sobre dicas, né? Para você entender sobre um pouquinho mais profundamente sobre você mesma, reconhecendo as partes que precisam ser integradas, reconhecer aquilo que você escondeu de você e olhar para isso com muito amor, tá bom? Então, ó, vou te fazer uma pergunta, se quiser você pode anotar, né? Primeira pergunta que eu vou te fazer: quem você era antes de se perder de si mesma? Quem você era antes de se perder de si mesmo? Você lembra? Seus sonhos, suas vontades, seus desejos, quando você estudava, sabe aquelas coisas do adolescente, que vem um monte de ideias e ideais e um dia vou fazer isso e aquilo, onde ficou parado tudo isso? Então, quem era você antes de se perder de si mesma? O que fez você abafar a sua essência? Será que você de repente se conectou a um trabalho e de repente esse trabalho não era o que você queria, mas aí é um lugar que te dá uma segurança? Deixa eu só tirar o WhatsApp daqui, gente, porque ele fica apitando e aí me atrapalha. Será que é um lugar que você queria de fato estar ou não queria e nunca conseguiu sair, né, desse ambiente? Será que isso sufocou a sua essência? Então saiba, tudo tem um caminho de retorno, tá? Então, uma outra pergunta que eu vou fazer, muito importante também para você reconhecer suas necessidades, você tem medo de desapontar as pessoas? Você tem medo do julgamento por isso? Então, eu vou fazer esse caminho de pedir para você pensar sobre isso, se você tem medo de desapontar as pessoas, porque se você tem medo de desapontar o outro, você está escondendo sua real necessidade de você mesmo. Então, quais necessidades você esconde de você? Você consegue reconhecer? O que você não faz? O que você não pratica? O que você não fala? O que você esconde de você e do outro? Porque talvez você fale pro outro que você não precisa disso, daquilo, que tal coisa não é importante, mas será que é verdade? Né? Então, essa escrita ela tem que ser muito sincera, né? Responda-se com sinceridade. Quais necessidades você esconde de si mesmo? Outra maneira de trabalhar esse autorresgate é escolher as guerras que você vai comprar ou que você vai desejar manter. Porque tem um monte de guerra que a gente não precisa bancar. Tem um monte de drama externo que a gente não precisa sofrer junto. Tem várias coisas que você não precisa continuar se afetando e comprando aquela situação como se fosse sua. Sabe assim, a pessoa que se coloca num lugar de justiceiro, aquela pessoa que quer comprar todas as brigas, que quer ajudar todo mundo, só que a maior das brigas ela não está entendendo que é esse conflito interno que ela precisa resolver. Então vamos lá, você consegue eleger quais lutas você quer manter e quais lutas são desnecessárias? Anota essa pergunta aí. Que lutas que você comprou que são desnecessárias, que você não precisa ficar lá segurando a espada e mantendo a armadura? Quais? Tá? Já pensou sobre isso? Então pense e anote ali no seu caderninho terapêutico. Porque as lutas que você não precisa sustentar vão consumir você, vão consumir sua energia psíquica, sua energia vital, vão consumir de todas as formas. Ou seja, são situações que você não quer investir sua energia, mas você está lá investindo. Imagina que se dinheiro fosse a sua energia vital, você ia gastar com qualquer coisa? Pois é, então por que a gente gasta energia com coisas que não vão te trazer nenhum tipo de lucro? Muito pelo contrário, vão trazer prejuízo e dor de cabeça. Então assim, será que eu estou acolhendo o emocional do outro e querendo salvar o outro sem minimamente ele ter me pedido ajuda? Será que eu estou comprando brigas que não fazem parte dos meus ideais internos? Pensa sobre isso, tá? Então novamente, onde você investiu seu tempo igual a vida, onde você investiu a sua vida quando não estava investindo essa vida em si mesma? Onde? Quantas escolhas você fez movidos por pensamentos e crenças de outras pessoas que não as suas próprias? Verdade, com açúcar já colocou aqui
os telefoninhos. Tá caindo a ficha aí pra você? Eu espero que sim. Ah lá, Karina diz assim, nos outros. Investir energia nos outros. E essa energia, Karina, teve retorno? Geralmente não tem, né? Sabe por quê? Porque tem muitas vezes a mulher que faz tudo, ela não se permite nem receber. Sabe por quê? Tem quase que um letreiro piscante assim, ó, não preciso receber. Estou bem como eu estou. Nasci para servir e ajudar, e não para ser ajudada ou ser servida. Né? Olha lá, Karina, não, tive decepção. Óbvio, o fim disso é decepção. Porque geralmente isso é aquela necessidade de que ao fazer pelo outro, o outro vai me reconhecer, então eu tenho direito a existir no mundo do outro, eu tenho direito a pertencer. Isso é a grande ilusão que a gente conta para nós mesmas, né? E uma falou, forte mesmo, forte, essa aí é sem açúcar, né? Não é a verdade com açúcar, essa aí é sem açúcar. Bom, então, o movimento de observar o quanto você faz para o outro, você vai reelaborar. Tudo bem, tá certo fazer isso, mas quando eu faço isso, eu estou me ajudando ou me atrapalhando? Eu estou me colocando em desconforto para deixar o outro confortável? Porque muitas vezes a gente faz isso, né? Eu quero cobrir o desconforto do outro, me sentindo desconfortável, mas o outro também me faz sentir desconfortável e eu estou fazendo força para deixar esse cara ou esta pessoa no lugar de conforto em detrimento do meu. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos voltar para, né, o seu amor próprio. O amor próprio começa nesses movimentos. Identifique suas necessidades, identifique as lutas que você quer permanecer. Bom, se você pensar assim, eu estou carregando a minha mala, legal, o que tem na minha mala, né? Vontade de crescer, eu ambiciono algumas coisas, eu quero ter o meu cantinho de paz, de sossego, legal. Mas e aí, se você carrega a mala de todo mundo, geralmente a sua mala, ela vai com certeza ser esquecida, escondida, vai ficar num cantinho. Então, quando você começa a analisar sobre isso, você percebe a importância de soltar os pesos desnecessários. Tem coisas que a gente não precisa carregar, por que a gente insiste, né? Então, o que a gente carrega muitas vezes na nossa mala, que a gente não tem por que carregar? Expectativa externa, velhas narrativas sobre você. Sabe aquelas coisas que falam desde que você era criança? Mas hoje, como adulta, responsável, você pode olhar se é isso mesmo, né? Então, assim, começar a investir, né, nos canais que te dão retorno. E geralmente, quando a gente investe em nós, esse é um canal que nunca deixa de dar retorno. Acontece uma coisa tão incrível, a gente tem retorno quando a gente investe em nós. Que a gente começa a perceber que a nossa consciência fica tão viva, tão ativa, que tem coisa que você olha e fala, ai, que preguiça disso. Nem quero. Sabe aquela coisa que consome? Né? De uns anos para cá vem acontecendo um fenômeno bem legal, que conforme, por exemplo, a própria televisão foi ficando obsoleta, né? As pessoas agora escolhem o que elas querem assistir. Gente, olha que incrível, porque na minha infância não tinha escolha. Você ligava lá de manhã era desenho, de tarde era notícia, daí era filme, depois era notícia de novo. Enfim, não tinha uma programação assim, né? Era uma programação restrita. Hoje a gente tem escolha, olha que incrível, a gente pode escolher o que você assiste como entretenimento. O que significa isso? Você já observou o que você está assistindo? Do que você se nutre? O que você está assistindo ali está nutrindo a sua alma, está te contando algo pelo qual você é atraído. Então, quer saber como está o seu mundo interno? Olha o que você está promovendo, olha as suas redes sociais, olha lá o que tem, né? E aquilo que você deixa que entre, que te invada, né? Porque tudo que você consome te invade. Mas será que eu estou só observando sem absorver, ou estou absorvendo e estou carregando pesos que não são meus? E isso, gente, não é ser egoísta e nem alienado em relação ao mundo, tá? Isso é escolher as lutas pelas quais você coloca a sua energia. Isso é escolher onde você investe a sua energia. Se sua energia fosse dinheiro, você não ia investir em qualquer porcaria. Você ia ver bem o que você ia comprar. Não é assim? Peixes Atenas diz assim, só que hoje mudei. Mas sabe que percebi sem querer? Que estava me deixando de lado mesmo, eu atenta, acho que está inconsciente, que estava me deixando de lado mesmo.
Pois é. A gente às vezes percebe que assim, por mais que a gente vai ganhando consciência e a cada passo que a gente dá na direção da nossa consciência, a gente vai analisando a decisão anterior. Porque às vezes a gente acha que está no caminho ok, de construção interna, mas quando você percebe, ainda está faltando alguma coisa. Você fala, opa, tem que corrigir aqui, tem que corrigir ali. E é muito mais fácil dar retoque do que você ter que reformar uma estrutura muito antiga. Por isso que muita gente não muda. Porque para reformar dá mais trabalho do que para construir. Você levantar do chão a primeira vez uma casa é mais fácil do que reformar, porque reformar é uma bagunça. Que assim, quem é que gosta de reforma? Eu não gosto. Né? Eu conheço gente que curte, mas eu não gosto. Eu acho que realmente dá muito trabalho. Agora a reforma interna, a reforma íntima, é algo que a gente precisa se familiarizar. Porque de tempo em tempo a gente tem que olhar e reparar os danos, né? A Valéria diz assim, vontade de crescer, estou em transição de carreira e muita ansiedade, como lidar? Pois é, que bom que você está em transição de carreira, que bom que você escolheu por aquilo que seu coração está te convocando e agora é bancar, né? Porque rola assim, entre você fazer uma escolha e chegar na conclusão da sua escolha, rola uma angústia, né? Você está aprendendo um caminho novo, você está se cansando porque o seu cérebro está trabalhando bastante no processo de aprendizado, então rola tudo isso. Então a questão é, como é que eu banco essa angústia? Banca a angústia, decide, eu vou bancar esse processo até chegar onde eu preciso, onde eu quero. Meu coração me diz o caminho, então eu vou colocar o caminho no Waze, que é a sua mente, e a sua mente vai te ajudar a chegar do outro lado, não tenho a menor dúvida. O que muda entre quem chega e quem não chega é esse investimento de energia em si mesmo, tá? Essa é a grande diferença entre quem chega à sua realização e quem desiste no meio do caminho, tá? E uma diz assim, a gente toma como verdade absoluta, mas era uma verdade apenas para o outro, um cativeiro. Exatamente, um cativeiro. É isso aí, você acaba sendo sequestrada da sua vida, né? Muito bem, então se apropriar de você mesma exige que você comece a desenvolver espaços de presença, sabe? Quando você escolhe sair daquele ruído interno e daquele ruído do mundo, porque às vezes você fala assim, nossa, eu fui fazer silêncio, mas estava um barulho na minha cabeça. Pois é, por quê? Porque a gente se adapta a esse barulho, a gente pega tudo isso, né, essa confusão do mundo externo, coloca dentro da gente, coloca problemas dos outros, coloca situações que a gente não tem nada a ver com isso e aquilo fica rodando ali. Mas conforme você vai olhando para dentro, fazendo os teus movimentos de silêncio, como eu falei, já percebeu no banho, de repente você está tomando banho e percebe, nossa, como é gostoso estar aqui comigo, né? Como é bom sentir a minha presença para mim. E pode perceber, são momentos onde a criatividade é ativada, né? Quando você está com você, vem a ideia de pergunta que você está fazendo há muito tempo e que parece nunca teve resposta, de repente aparece a resposta. Por quê? Porque quando você libera esses pesos internos, você ganha espaço, você gera espaço interno, né? Então você começa a desenvolver um caminho para escutar a própria voz. É uma espécie de diálogo interno e eu convido vocês a fazerem isso todos os dias, né? Porque exatamente quando você retorna à sua casa interna, você está decidindo por você. Esse é um ato de coragem e amor. Eu diria que é até um ato de resistência ao que o mundo está nos convidando o tempo inteiro. Que o convite do mundo é fuja de si mesmo, se anestesia. Vai lá e enche a cara no final de semana e acha que você está relaxando. Isso é um equívoco tão grande. A gente vive cada anestesia que a gente não se dá conta. Então, estar presente para a sua vida gera presença na sua existência. É um processo contínuo. Não é um destino final, é um processo contínuo. Cada vez que você se escolhe, cada vez que você se trata com respeito, com gentileza, você está dando um passo de volta ao lar que você nunca deveria ter deixado, que é a sua casa interna. É o que eu chamo de reintegração de posse de si mesmo. Tá? Faz sentido para você? Tá caindo as fichas por aí? Me deixa saber. Então, mais uma reflexão que você pode anotar aqui, ó. Se você se tratasse como um templo, não tem as linhas que falam que nosso corpo é um templo? Se você se tratasse como um lar, não precisa nem ser como um templo, um lar, uma casinha ajeitadinha para você chamar de sua. Como você cuidaria de si mesmo? Se você se tratasse como um lar, como um templo,
Como você cuidaria de si mesmo? É mais uma pergunta para você se responder na escrita terapêutica, tá? Essa escrita com a sua alma, tá bom? Não fica corrigindo o que vem, só escreve, só deixa fluir. Depois você vê o que veio lá e conversa com você. Então, o primeiro passo para esse retorno é reconhecer essa distância. O quanto que eu estou afastada de mim? Quanto tempo isso faz? Onde que isso pode ter começado? Sem culpa, não se julga e não se culpa, tá bom? Tira assim, ó, a armadura cheia de culpa e julgamento, deixa do lado. Tira o juiz interno, põe para um lado, tira a armadura, põe para o outro lado, e aí você senta e escreve. Que distância eu estou de mim? O quanto eu me afastei? O quanto eu me perdi pelo caminho? E aí, eu te sugiro escrever sobre esse autoabandono, o que te faz perceber esse autoabandono, onde você acha que se abandonou, em que momento isso pode ter começado, né? Em que parte do processo, porque aí iniciar um caminho de acolhimento, essas dores do passado, você pode fazer isso, por exemplo, com caminhadas diárias, tem um parque aí perto que você possa caminhar, você pode caminhar e fazer esse diálogo interno, né? Meditar sobre você, se autoanalisar. Você pode usar minhas meditações guiadas, Spotify e YouTube, estão todas aqui disponíveis. Todas elas vão trabalhar cura interna de dores, exercícios de perdão, auto-perdão, terapia, qualquer caminho que o seu coração te chamar para realizar essa cura em você, a partir do momento, observe, a partir do momento que isso possa ter iniciado, onde isso começou, quem era eu antes disso, onde isso começou, para onde isso me levou, em quais aspectos eu me auto-abandonei. Muito bem, outro ponto muito importante, que vai criar uma base de reconstrução até você mesmo, é observar a importância das suas pequenas escolhas diárias. Será que essas pequenas escolhas diárias estão construindo uma ponte até onde você deseja chegar? Né? Esse é um exercício de autoanálise onde você começa a perceber que no automático, às vezes a gente repete um padrão que a gente não queria mais. A gente coloca uma roupa que a gente já tinha decidido que ia doar, mas você veste ela de novo e aí quando você vê, você está no mesmo lugar. Então, observar essas pequenas ações diárias vai te trazer a presença para essas ações. Por menor que sejam essas ações, vai te fazer perceber o quanto você está realizando aquilo que você diz mesmo que quer realizar, sabe? O quanto você está alinhado no que você sente, com o caminho que você determinou, né? Então eu senti, meu coração manda um recado para minha mente, eu alinho esses dois corpos, mental e emocional, e aí eu vou criar este caminho para chegar onde eu quero. Mas quando você percebe que você não está alinhado, você começa a perceber no pequenininho, nas ações diárias. Então quem consegue fazer essa observação no pequeno, também vai conseguir se observar nas grandes atitudes, porque muitas vezes a coisa está tão grande, a gente não reconhece, a gente não percebe, né? Então se você se avalia no micro, você vai se avaliar no macro também. Esse treino também é o treino de dominar a si mesmo, tá? Então é essa consciência que vai te levar a essa reconstrução interna de forma mais estruturada, para que você reconheça todos os convites para um novo ser. Por quê? Porque você não vai romper com a programação da salvadora do passado. Você vai, por consciência, escolher não ser mais essa pessoa, tá? Então, o que acontece? Você vai ter duas programações. Uma que você está construindo e uma do passado. E a sua consciência vai colocar você de frente a essas programações. Quando você está presente, você olha para essas programações, por consciência você vai falar, não quero mais ser aquela pessoa, quero caminhar nesse caminho novo que eu estou abrindo aqui, né? Quero trilhar essa ponte para minha realização de mim mesma. Quando eu falo realização, não necessariamente é algo material, tá, gente? É se apropriar mesmo de quem é você, da sua identidade, do seu posicionamento interno, de saber o que você aceita, o que você não aceita, saber que você existe e pertence, independente de ter o reconhecimento ou a validação do outro. Eu sempre falo aqui, receber elogio é maravilhoso, mas o elogio, né, ou a crítica não pode mudar quem você é. Né? Então é isso, é se apropriar de uma versão de si mesmo que te faça sentir presença, vida, existência, tá? Bom, outro exercício sugerido aqui.
Pensa num amigo de infância, uma amiga de infância que você ama profundamente. Se essa pessoa chegasse para você e revelasse, né, essa sensação, eu tô perdido, eu não sei o caminho de volta, parece que eu não sei quem eu sou, né? E aí você conhece esse amigo, você conhece a personalidade dele, as vontades dele, né? Que conselho você daria para esse amigo como um primeiro passo de retorno a si mesmo? Escreve lá o conselho que você daria, tá? Aí você vai olhar para esse conselho e vai aplicar ele na sua vida. Tá bom? Por quê? Porque a gente tem uma tendência a fazer tudo pelo outro. Se o amigo ligar 3 horas da manhã e falar: tô precisando da sua ajuda, vem me socorrer, duvido que você não vai. Né? Então, e se fosse ao contrário? E se fosse com você? E se fosse você a pessoa que precisasse de resgate às 3 horas da manhã? Você ia fazer algo por você? Você ia se acolher com a mesma intensidade que você acolheria o seu amigo? Né, sua amiga? Então isso é importante de ser analisado também. Tem mais perguntas aqui, vou dar uma pausa para responder para vocês. A Andrea está dizendo: como faço para resignificar minha criança interna? Não lembro de muita coisa da infância. Então, olha só, eu não uso esse termo, tá, Andrea? Resignificar a criança interna. A gente fala de resgatar a criança interna. No meu canal Spotify e YouTube tem uma meditação da criança interna, a cura da criança interior. Eu te aconselho a fazer no mínimo 21 dias para você ter um exercício lá que você vai gostar. Faz, depois você volta para contar pra gente. Paulo tá dizendo: eu tô nessa transição. Olha, a Paula tá aqui. Oi, Paula, seja bem-vinda. Espabrizado do Mar diz: estou tentando lembrar da minha criança, tinha esquecido muita coisa. Muito bem. A PX Atena diz: nossa, acho que você faz milagre em seus atendimentos. Será? Não sei se eu faço milagre, mas eu vou te dizer que nunca ninguém reclamou, nem ligou pro Procon, nada disso, tá tudo certo. Karina diz assim: eu vivi muitos anos assim. Imagina, sigo à disposição, a aula é pra mim também. Quando eu falo, o primeiro ouvido que escuta é o meu. Bom, gente, então, desculpa, os comentários pararam, então eu tive que voltar para ir respondendo para vocês. Né? Então, o conselho aí que você daria pro amigo, pra amiga, qual seria? Anota e usa pra você. Aí uma tá dizendo: é como comprar um ingresso para viajar para dentro de nós mesmos. Perfeito, é isso, né? E aí, gente, é um universo. Eu costumo dar esse exemplo com as pessoas que eu atendo, que é assim: imagina que você comprou um ingresso para um universo que ele precisa de anos. Imagina um parque que precisa de anos para você conhecer tudo, para você... E talvez você vá embora do parque e ainda não conheceu tudo, tá? Então esse lugar é dentro de nós. Então você imagina você ter um ingresso, tá aqui, você tá no veículo físico, você tem um monte de capacidades, potências, habilidades, dons, muita coisa que você pode desenvolver. Então você imagina que você tá nesse lugar, nesse ambiente, você foi lá para esse país onde acontece esse evento, só que de repente você decidiu: o hotel é tão legal que eu vou ficar preso aqui dentro, eu vou passar um mês de férias no hotel, eu não quero ir para fora, eu não quero, sabe, pesquisar, eu não quero conhecer, eu não quero explorar nada, eu quero ficar aqui. Então eu falo que tem muitas pessoas que decidem ficar no hotel ao invés de fazer essa exploração desse grande universo. Esse universo somos nós, né? E a gente tem muita coisa para descobrir, muita mesmo. E conforme você vai percebendo, você vai questionando, você percebe a vida te trazendo símbolos, te trazendo sinais. E aí tudo comunica, tudo fala com você o tempo inteiro. Agora eu vou chegar numa parte que todo mundo me pergunta: legal, Cintia, eu vou escrever sobre isso, mas e depois? Que tipo de prática mesmo? Como é que eu faço isso na prática? Bom, lembrando que tudo que você ativa na sua mente, tanto na imaginação como um ritualzinho ali que você está construindo, a tua mente vai entender como verdade, tá? Tudo que você assiste, tudo que passa pelos seus olhos, a mente entende como verdade. Por isso que você chora num filme emocionante, por isso que você fica tenso num filme de terror, né? Ou você se comove com um vídeo na internet. Então a sua mente entende isso como verdade. Então, vou te dar uma dica de um ritualzinho para quem gosta dos rituais, tá? Eu não falei de cantinho da paz, um lugar interno, um retorno a si. Você pode ter isso dentro da sua casa, você pode ter ali um cantinho especial, uma prateleira, um
cantinho ali na sua mesa de trabalho, se você trabalha em home office, não sei. Imagine um cantinho onde você possa colocar ali palavras inspiradoras, você possa colocar imagens que te elevam, que te animam. Você pode sentar ali um pouquinho com você por dia. Ali pode ter imagens, pedras, flores, velas, o que você quiser, o que te conectar. E ficar ali 2, 3 minutinhos por dia, né, dizendo para você: eu sou o templo onde a minha alma habita, aqui eu estou segura, aqui eu estou em paz. Você pode também, tem gente que gosta de fazer pequenos rituais, então você pode acender uma vela imaginando que aquela vela, aquela chama é uma conexão com o divino, com o para cima, né, na linha vertical. Você imagina que é como se você estivesse se conectando à fonte, à abundância da energia universal, e você está se alimentando daquilo. Você pode olhar para aquela vela e dizer: a vela que está acesa, a chama que eu acendo do lado de fora, eu também acendo do lado de dentro, que é a chama da vida, que é a chama da alma, da essência, da nossa busca. A Annelise está dizendo: quando a gente percebe um padrão desagradável, queremos mudar automaticamente, né? Mas eu aprendi a ter autocompaixão para ajustar aos poucos. Está me fazendo muito bem. Exatamente, paciência com o processo. Bancar a angústia da transição. Bancar a mudança, né? Isso é muito importante. Parabéns, Annelise. Então você pode fazer esse exercício e eu vou repetir a frase para você que não anotou aí. Eu sou o templo onde a minha alma habita. Aqui eu estou segura, aqui eu estou em paz, eu estou inteiro. Eu estou presente para mim neste momento e em todos do meu dia. Então você pode fazer um movimento de conexão, tá? Ah, mas Cíntia, eu não tenho espaço, eu não curto essas coisas de, né, ter um cantinho ali. Não tem problema, você pode fazer isso mentalmente. Só que aquilo que você faz só mentalmente, geralmente você não banca, você acaba esquecendo, vai passando e enfim. Tá? Então por isso que é legal você ter alguma coisa física para te lembrar daquilo. Pode ser um quadro onde você coloque ali imagens, coloque palavras, coloque a letra de uma música que é muito importante para você. Como você vai construir esse cantinho da paz é muito individual, tá? Mas você pode fazer isso. Paula falou, cantinho da conexão, é isso aí. Lembra que eu falei do banho? Você também pode fazer o ritual de limpeza, né? Uma limpeza, é como se você olhasse para essa água como um agente que purifica, né? Você pode fazer isso bebendo água também, tá? Tudo isso te coloca em estado de presença. Então, durante o banho, essa água caiu no meu corpo, eu sinto essa água, eu penso que ali ela está lavando tudo que eu imantei, que eu impregnei ao longo do tempo, aquilo que eu carreguei que não era meu, tudo aquilo está escorrendo, está indo embora. Então, esse tipo de exercício, você vai ter aí o suporte da sua mente e a ativação de sentimentos que você percebe que realmente você está ativando algum processo de liberação. Então, o que acontece? A nossa mente, ela não age sozinha, ela age por comandos, né? O dia inteiro você não faz escolhas, o que você escolheu você não vai lá e realiza, né? Assim, eu preciso ir ao mercado, eu preciso, sei lá, comprar a ração do cachorro, eu preciso... Então, são pequenas ações que você determinou e a sua mente fez você realizar. Isso é do pequenininho para o grande, isso é para ações internas também, tá? Então, conforme você vai se conectando, né, vai criando as imagens, você vai acessando. Jung fala que quando a gente tem uma imagem daquilo que a gente quer realizar, a gente já percorreu 50% do processo, tá? Então é sobre isso, tá? É sobre você criar essa conexão, criar esse lugar onde você possa retornar em qualquer momento do seu dia. Eu tô num ambiente aqui, numa reunião que é desagradável, que eu não gostaria de estar. Então você pode apenas se conectar, coloca a mão sobre o seu coração. Aqui eu me coloco em estado de presença, aqui eu me coloco como instrumento de uma live, aqui eu me coloco. Como que você faz isso? Como que você recruta esse lugar interno do seu pertencimento, do seu eu real, né, para manifestar do lado de fora? E aí eu falo que isso é a própria ativação da divindade que existe em você, porque nós temos muita força e potência e a gente se esquece. Aliás, a gente não se lembra. Então, de novo, se você der um comando para sua mente,
né? Então, quando eu estou tomando banho, essa água está caindo no meu corpo, eu estou imaginando que eu estou passando por uma limpeza, uma purificação, a minha mente vai entender como realidade, isso vai servir como um comando. A mente, ela é um robô, tá? Ela é como o Waze, só que o Waze é maravilhoso, mas se você não colocar o caminho, ele não te leva para lugar nenhum. E se você não coloca o caminho, a mente fica trabalhando com programações antigas. Pegou? Muito bem. Então, esses pequenos rituais, eles vão fazer um caminho, eles vão te mostrar um caminho ali de estímulos, né, externos que você pode praticar para começar a perceber que esse lugar existe dentro de você. Outra observação importante a fazer para esse autorresgate é sobre o poder da solitude. Não estou falando de solidão, estou falando de solitude. Você gosta da sua companhia? Você fica bem sozinho? Como é que é? Né? Como que você se sente? Então, é o treino de aprender a estar com você sem fugir de si mesmo. Ou quando você está sozinho, você logo precisa, né, olhar ali o celular, mandar uma mensagem para alguém, né, arrumar alguma coisa rápida para fazer. Como que é a sua presença com você? Já reparou que tudo nos convida a nos retirar da presença? Tudo te puxa para o lado de fora? Né? Então, olha lá, tá caindo fichinhas aí, hein? Então é isso, sabe? Observar como que você fica com você mesmo, como você age na sua presença. Outro desafio, né, de se manter na presença é justamente porque a gente não dá conta do nosso silêncio, ou a gente tem medo do que vai encontrar, mas tenta brincar disso, de vez em quando você vai se surpreender e vai gostar. A Valéria diz, eu acordo na madrugada às 4 horas e fico ansiosa e pensando. 4 horas, Valéria? Poxa. Pela medicina chinesa, a gente tem a hora de cada órgão, né? 4 horas, se eu não me engano, a hora do pulmão. E ali ele está fazendo, o que significa isso, tá? Cada órgão trabalha uma energia, ou seja, uma emoção, e a energia do órgão está relacionada à emoção. Então, talvez nesse horário você está liberando tristezas profundas. Se eu não me engano, das 3 às 5, pulmão. Se não for essa a informação correta, depois eu corrijo, mas se eu não me engano é pulmão. Então, ali você está fazendo a liberação de tristezas profundas. E aí, muito provavelmente, quando o órgão está se carregando de energia, você desperta. Né? Então, depois você anota que tristezas são essas que você precisa olhar e se despedir, tá bom? Para dar lugar ao novo. E aí um outro exercício que você pode fazer. Nossa, gente, só falta 4 minutos e eu nem terminei de falar o que eu queria. Bom, mas vamos lá. Se responda assim, ó. Se a sua alma fosse um lugar físico, como esse lugar estaria hoje? Se a sua alma fosse um lugar físico, seria um quarto bagunçado, roupa jogada para todo lado? Imagina como que é o lugar onde reside a sua alma. Você pode criar esse lugar também como um porto seguro. Um lugar na natureza, um cantinho ali na sua casa mental, você pode construir isso dentro de você, tá? Enfim, olhando para tudo isso, e eu usei aqui, né, o termo, a casa interna, né, essa é uma fala de Bert Hellinger. Quando a gente fala, ele tem uma frase assim, coloque a sua casa em ordem. Então, só para fechar, ele está se referindo ao que é essencial. Bert Hellinger, ele fala que o essencial é simples. Ele fala que são coisas pequenas, porém de grande importância, que muitas vezes elas estão soterradas dentro da gente tão profundamente que a gente se abandona, a gente não faz o essencial para nós, e o essencial é simples. São coisas simples, movimentos simples. É a sua presença, é a sua permissão em ser você, é a sua construção de identidade, é juntar suas peças e entender que tudo isso que você viveu, que você experimentou faz parte de você, mas nada disso vai te dominar. Nada disso vai dizer, olha, você tem que ser uma pessoa mais endurecida porque você viveu aquela situação. Não, isso não pode rasurar a sua alma, entende? Isso não pode abafar a sua essência, isso não pode ter mais força que você, porque a vida é muito maior do que situações. Eu não estou diminuindo o sofrimento de ninguém, mas situações que a gente passa, quanto mais tempo passa, mais distante essa situação fica, já perceberam? Mas você tem que escolher sair daquelas situações de sofrimento, né? Então esse retorno
a si mesmo, fala sobre isso, de se reorganizar consigo mesmo, de rever seus combinados internos, de abrir mão de algumas coisas que você precisa se despedir, aquilo que não te pertence. O que pertence? O que não pertence? O que é meu? Bert Hellinger, ao longo do seu envelhecimento, ele desenvolve ali um diálogo profundo com a morte. E eu entendo assim, quem viveu bem vai morrer bem. O que significa isso? Que aquele que conseguiu realizar a vida, ele vai chegar na morte como um processo natural, e não com arrependimento, e não com uma demanda assim, eu não consegui, se sentindo culpado, se sentindo apegado, ou seja, no sentido de compreender que, tendo noção da dimensão do nosso lugar de pertencimento aqui, iniciando na sua família estrutural e sabendo os outros lugares, mundo afora, você vai realizar exatamente o que você precisa realizar. Você não vai ter que fazer por ninguém, mas fazer e executar o seu lugar no mundo te dá direito a deixar um legado. E deixar um legado não é gerar dependência com ninguém, não é assim, e se eu não fizer, o outro também não vai conseguir fazer, não é tirar a capacidade de ninguém, porque quando a gente está tentando salvar o outro, isso não é um movimento de humildade, isso é um movimento de arrogância. Eu estou deixando claro que eu não confio na capacidade do outro. Entendem? Como quanto mais a gente investiga esse lugar de retorno, mais a gente entende que nós temos direito e o outro também tem. Né? Que nós pertencemos e o outro também pertence. Então, fazer esse movimento de retorno é saber o seu papel. E somente assim você vai conseguir deixar esse legado, deixar um caminho. E outras pessoas podem se nortear pelo caminho que você deixou, pode aprender com o que você deixou. Então eu falo que isso é ter uma boa vida. E Bert ainda diz que ao cumprir o seu lugar, você entrega, né, a sua energia, a sua marca. Já reparou como cada pessoa tem uma marca diferente? Né? Eu posso vir aqui e falar uma coisa que você já ouviu em outro lugar, mas eu vou ter o meu jeito de falar, de me expressar, né? Então, isso é a tonalidade da personalidade, isso é a tonalidade do meu eu, do que eu construí, né? E cada um tem esse repertório, e cada um pode manifestar esse repertório e pode entregar isso de uma forma livre, né? Sem criar dependências, vínculos que não podem se romper, enfim. Se você souber o seu lugar, você vai saber pertencer. Saber pertencer nos dá o direito de existir, nos dá o direito de ter identidade. Muito bem, meus amores, não dá para continuar, são 8h01, né? Mas eu agradeço a presença de cada um de vocês, espero que tenha caído muitas fichas por aí. E semana que vem tem mais, tá bom? Deixa aqui nos comentários sua dúvida, né? Sugestões de tema, eu aceito. Ufa! E eu não falei tudo que eu queria ter falado, mas a gente se vê na próxima quarta-feira e provavelmente um tema se conecta ao outro, a gente dará sequência por aqui. Um beijo enorme para cada um de vocês, gratidão por terem me acompanhado, até semana que vem.